luz daqui? Depois você acende essa luz. Tá bom aqui, Vânia? Tá bom aqui? Boa noite a todos. Meu nome é Janice, eu sou a preletora dessa noite. Eu gostaria de saber se alguém está aqui pela primeira vez na casa. Sejam muito bem-vindos, que Jesus abençoe a todos vocês. Nós vamos dar início ao tema dessa noite, que é influência espiritual, perturbações e afinidades. Mas antes de nós começarmos, eu convido vocês a se sentarem da forma mais agradável possível, tomar de uma respiração profunda para que nós possamos fazer uma prece de elevação e nos conectarmos a Deus, nosso Pai. Então, neste momento, que pela graça de Deus, aqui estamos reunidos, em nome do nosso Pai Celestial e de Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecendo pela oportunidade da vida, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelo nosso discernimento, por esse planeta que habitamos. Abraçamos amorosamente o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, esse companheiro que muitas vezes nos esquecemos, mas que está conosco durante toda a nossa jornada no planeta Terra. Ele nos ama incondicionalmente. Que nós possamos abraçá-lo, ser gratos por ele estar ao nosso lado. E nós vamos caminhando, refletindo, gratos a Deus, a Jesus, de mãos dadas com esse amigo, com esse anjo da guarda. Nessa caminhada encontramos com Maria de Nazaré, mãe amada. E a nós, crianças espirituais que ainda somos, nos vemos diante dessa mãe amorosa, com os nossos corações repletos muitas vezes de dor, de angústia. Estendemos a ela seus braços, aos nossos braços, para que ela nos receba em seu colo de mãe amorosa. Nos cubra com seu manto azul de paz, proteção e amparo. E nós pedimos, Mãe amada, ensina-nos a amar e perdoar. E nos sentimos repletos desse amor, dessa graça. E continuamos caminhando de mãos dadas agora ao nosso anjo e a Maria. E nos encontramos com o nosso Mestre Jesus. Que nós possamos vislumbrar em nossa tela mental sua imagem amorosa, resplandecendo de luz. Que a luz de Cristo possa tocar os nossos corações, as nossas almas. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Cristo disse, onde um ou mais estiver reunido, ali eu estarei. Que nós possamos, nessa noite bendita, sentir a presença do nosso Mestre amado. E repletos desse amor, pedimos a Cristo, Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas, para que nós, mentalmente ajoelhados, possamos elevar a voz para saudá-lo com a prece que nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite a todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais. O meu nome é Janice e o tema da noite é influência espiritual, perturbações e afinidades. Esse tema, vocês podem ler sobre ele mais detalhes, porque aqui é bem resumido algumas coisas para dar tempo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. E eu peguei um pequeno trechinho do item 14 desse capítulo para ler. O capítulo 12 diz, amai os vossos inimigos. E aí eu peguei um trechinho que fala assim, quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não gostaríeis que se vos fizesse.
Então desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as de duelo e de guerras, que são os duelos de povo a povo. Esse trechinho, e esse capítulo todo, assim como o livro, foi escrito em 1861, na França. Ou seja, ele foi escrito há 162 anos. Se nós olharmos hoje, que estamos em 2023, nós vemos as guerras e distinções pelo mundo. A falta de amar ao próximo como a ti mesmo, que foi o que Jesus veio nos ensinar. E existem as influências espirituais, sejam afinidades ou as perturbações. Como que ela age? A nossa mente, tudo começa na nossa mente. Nós não podemos nunca deixar que a nossa vida, a nossa existência, seja levado como folhas ao vento, ao sabor do vento. Porque nós temos o privilégio e a graça de Deus de termos o livre-arbítrio. Somos seres inteligentes, temos a capacidade de discernimento, de pensar, se isso não é bom para mim, não pode ser bom para o próximo. Então tudo está ligado ao livre-arbítrio sobre a Terra. O mundo vai ser um mundo melhor quando as pessoas aprenderem a máxima, amar ao próximo como a si mesmo. Só que isso ainda, pensando que foi escrito em 1861, e Cristo esteve em nós, conosco, falando isso no planeta Terra há mais de 2000 anos, ainda nós vemos quanta dificuldade existe para amar ao próximo como a si mesmo. As influências que nós sofremos, elas são lançadas à nossa mente como pequenas sementes. Sabe quando você tem um pensamento ruim? Aí tem dias que a gente gosta de alimentar pensamento ruim, né? Aí a gente fica ruminando ele na nossa cabeça, né? Você fica curtindo ele. Já existe na física, e eu gosto muito, o Espiritismo é uma doutrina que nos ensina a ter fé raciocinada. Os físicos já provam que nós somos como dínamos, o ser humano é como dínamo, movimentando energia pelo planeta, ao nosso redor e ao redor de quem está conosco. E eles dão um exemplo que eu achei espetacular. Uma pluma, uma pequena folha, que flutua em frente ao oceano, aqui no nosso litoral, aqui na nossa costa, impacta e é sentida lá do outro lado do oceano. Imaginem que essa pluma, que simplesmente flutua, é sentida do outro lado do oceano. Imagine a nossa mente, o nosso pensamento, se já é provado que o nosso pensamento é pura energia. Olha o impacto disso. E aí nós sofremos as influências, boas ou más. As boas e o discernimento nos dá a capacidade de entender o que é bom e o que é ruim. Quando a gente parte dessa, não faça para o outro o que você não quer para você, automaticamente a gente põe por terra tudo que é mal. Se nós tivermos a capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, nós já viveríamos num outro mundo. E não é um mundo fora daqui, não é um mundo em outro planeta. É um mundo que nós temos que criar. Nós, seres humanos, nós pertencemos a este mundo. Então, nos cabe mudar a nossa vibração para que as coisas comecem a se tornar diferentes. No Espiritismo, nós dizemos a importância de nós nos estudarmos, porque no próprio livro dos Espíritos diz: Espíritas, amai-vos e instruir-vos, para a gente entender. Não é para a gente aceitar todas as coisas. Não existe o acaso. Mas quando a gente quer ser muitas vezes vítima de nós mesmos, nós sofremos, choramos, nos descabelamos. Mas o discernimento, o estudo, nos dá entendimento. E não é dizer que a vida passa a ser um mar de rosas, serena, não. Mas nós começamos a entender que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós plantamos e semeamos, seja nessa existência, seja em existências passadas. No Livro dos Espíritos,
tem uma pergunta que é a 466, que eu vou ler um trecho para vocês, que fala assim: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? É porque a culpa também é de Deus, quando a gente toma a decisão errada, né? É de Deus, é da esposa, é do esposo, é dos filhos, é de alguém, é do chefe então é ótimo. A gente põe a culpa no chefe, a gente põe a culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. E aí tem horas que a gente precisa pegar o espelho da verdade e olhar para dentro de nós, e enxergar o que nós semeamos para nós mesmos, porque nós podemos impactar ao próximo que está ao nosso redor, sempre. E a gente tem sempre que se lembrar que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Nós podemos semear o que quisermos. O apóstolo Paulo diz que nós podemos qualquer coisa, mas nem tudo é lícito. E aí o nosso raciocínio, a nossa fé, que nos faz pensar como que é isso. Então, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Kardec pergunta, e aí o Espírito da Verdade diz: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pela prova do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as chamas pelo desejo do mal. Lá no fundo do nosso coração, o que a gente deseja para aquela pessoa que nos aborrece, que nos fecha no trânsito? Raramente nós desejamos que ela seja muito feliz. Salvo se alguém já está com uma auréola aqui, porque eu não consigo ainda, tá, gente? Eu já não consigo, eu não xingo mais. Mas eu não consigo desejar coisas lindas para essa pessoa. Então, a gente chama o mal. A gente semeia o mal com os nossos pensamentos, com a nossa falta de amor. Eles, os espíritos maus, não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. É uma escolha nossa. E aí é só olhar a quantidade de coisas erradas que existe no mundo, que alguém pode falar assim: ah, mas eu não faço nada de errado. Será? Quando a gente tem para e pensa será que mesmo? Será que se fosse comigo, eu gostaria? Se és propenso ao homicídio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que te manterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem. O que faz é estabelecer a balança e te deixa no comando. Nós sempre temos aqueles que influenciam para o mal e aqueles que nos influenciam para o bem. A balança, a decisão é sempre nossa. Não vamos terceirizar as nossas decisões para os espíritos, porque as escolhas são sempre nossas. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então não existe, eu fui vítima do isso. Não, nós temos total escolha. Se nós pararmos, pensarmos, a gente consegue ter um discernimento muito claro. Quando eu casei, já faz um tempão, de verdade, a minha juíza de paz falou assim: vocês estão casando jovens, né? Eu e meu marido, nós tínhamos 22 e 25 anos. Quando o casal começa a brigar, precisa tomar cuidado, porque sempre todo mundo quer ter razão. Então eu dou uma sugestão para vocês. Eu compartilho porque na época eu falei: nossa, que mulher maluca. Mas hoje eu vejo que mulher sábia. Ela falou assim: quando vocês estiverem muito aborrecidos, alguém pega um copo d'água e põe na boca e fica com a água na boca. Depois eu li Chico Xavier falando: água da paz. André Luiz, nosso lar, também fica com a água da paz na boca, para evitar os conflitos, para evitar que a gente tenha razão e acabe se perdendo em meio à raiva, à frustração que habita dentro de nós. A gente precisa sempre tomar cuidado, porque o egoísmo leva ao mal. E muitas vezes a gente pode pensar: mas eu não sou egoísta. Será? Eu sou. Depende da situação. Depende da situação. Nós somos sim.
E aí não é virar um santo de um dia para o outro, mas é começar a enxergar essas coisas e começar a refletir, como eu posso fazer melhor? E pensando que nós estamos praticamente na última semana de novembro, que o ano novo se aproxima. Gente, o que já foi, já foi. Não vamos chorar, o que já foi, viver de amargura, de coisas erradas que eu fiz ou deixei de fazer. Pensa que o que eu fiz, eu não vou repetir, porque não foi bom. O que eu falei que não devia ter sido dito, vou aprender a ficar de boca fechada. Segura um golo d'água na boca. Evita falar coisas que depois a gente não consegue mais consertar, que magoa profundamente quem a gente ama em especial. E aí quando a gente começa a desenvolver a capacidade de pensar no próximo, a gente começa a deixar Cristo dentro de nós florescer. A gente tem essa capacidade. Não existe nenhum espírito designado a ser mal no planeta. Ninguém. Nascemos todos simples e ignorantes. Ao longo da vida, nós vamos tomando as nossas escolhas. Mas ninguém no planeta nasceu designado a fazer o mal. Nós somos todos, sem exceção, filhos de Deus. Alguns podemos estar um pouco mais evoluídos, alguns um pouquinho menos. Mas um dia, todos, sem exceção, chegarão a Deus. Vamos fazer a nossa parte. Vamos dar o nosso exemplo. Eu gosto sempre de pensar que o meu maior exemplo, né, amar ao próximo como a ti mesmo, meu maior exemplo é me amar. E aí eu mostro isso dentro do meu lar, para os meus filhos. Eu não estou preocupada com o que alguém vai achar, porque senão a gente se enche de coisas, de preocupações e a gente perde o foco de fazer melhor, o foco de chegar em casa e ser grato por termos um lar, o foco de dizer obrigada, Senhor, pelos meus filhos, com seus defeitos e qualidades. Os meus têm vários defeitos e muitíssimas qualidades. Eu sempre falo das qualidades, porque eles estão aprendendo, assim como eu estou aprendendo. E aí, quais são as afinidades que a gente leva? Chega em casa à noite do trabalho, aquele dia ruim, né? Tem dia que só Jesus na causa, né? Que você fala, hoje não deu. Da porta, quando você entrar na porta da tua casa, deixa para fora isso, não leva para dentro de casa. Teu lar é teu santuário. É onde a gente planta o amor, é onde a gente tem paz. É onde a gente pode verdadeiramente sermos quem somos, mas que nós sejamos seres melhores. No livro Missionários da Luz, no capítulo 5, André Luiz fala sobre a nossa sintonia e afinidade. Para nós definirmos quais são as afinidades e sintonias que são melhores para nós, lembrando sempre da nossa escolha, do nosso poder de decisão. E aí, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos ensina o seguinte: êxitos e fracassos dependem de nós, da nossa persistência ou fé, quanto aos objetivos que colocamos no bem ou no mal. Nos processos obsessivos, né, porque tem lares que o negócio é meio tenso, né? Tem muitas dificuldades no mundo. A gente também não pode tampar o mundo com a peneira, né? Porque tem muita coisa errada no mundo. E aí ele fala assim: nós não podemos espantar as moscas de nossas feridas, se nossas feridas estão abertas e não a queremos tratar. Feridas emocionais, das paixões, feridas da alma, com o medicamento do perdão, com a água viva, curativa do amor. Queremos nos livrar das moscas, mas não nos atentamos à ferida emocional dentro de nós. Devemos curar as feridas e não espantar as moscas. Precisamos evangelizar nossos corações, nos libertar das sombras, das mazelas que criam os núcleos obsessores. Vamos refletir luz. Todos nós temos essa capacidade de intercâmbio, de recebermos influência. Tem gente que fala assim: hoje eu estou tão nervoso, estou tão nervosa hoje, que eu não vou nem responder hoje.
Eu vou dormir uma noite. Gente, dormir uma noite é um presente de Deus, tá? Dorme, porque no outro dia você enxerga a vida de forma diferente, porque passou aquele momento da emoção. Decisões e brigas tomadas no momento de estresse são perigosíssimas para nós, para a nossa saúde emocional. Quando as doenças surgem em nós, é porque a nossa alma já está doente. E muitas surgem da angústia, da tristeza, da raiva, da frustração. E nós temos o poder de nos tratar com o amor. Tua mente, segundo Emmanuel, tua mente é tua casa. Olhe a aparência da tua casa e verá quem baterá à sua porta. Quem são os espíritos que batem a nossa mente? Espíritos bons ou espíritos que querem tumultuar as nossas vidas? Não sejamos, não causemos armadilhas para nós mesmos. A mente é a raiz de tudo, precisamos elevar o nosso nível. E aí tem recursos, né? Antes que alguém fale, gente, mas está tudo muito difícil, quero quase virar um santo aqui. Não. Baixa vibratória da mente tem possibilidades de renovação. Então, pensando já no ano que vem, porque esse ano já foi. E, de novo, gente, não vamos chorar pelo ano que foi. O que a gente não fez, vamos tentar fazer melhor o ano que vem e celebrar o que deu certo esse ano. Porque, primeiro, nunca se esqueçam de ser gratos por todas as coisas. Até quando a gente erra, porque a gente não erra porque quis errar. Nós erramos porque somos seres humanos. Erramos. Mas quais são os nossos? Vamos fazer uma lista. E vamos sonhar, ter ideais com projetos de ouro que a traça, ferrugem e os ladrões não roubam. Então, a lista é uma renovação de ideais. Quais são os seus ideais? Só materiais? E não estou dizendo que nós não precisamos de uma casa, de um carro, de um trabalho, de uma diversão. Não. E o teu espírito? Qual é a situação do teu espírito? O segundo recurso, estuda, lê, reflete. Anda com pessoas de bem, tenha conversas de bem. Entre em sintonia com seu anjo da guarda. Coloca a bondade operante, seja útil, faça algo de bom para alguém sem esperar nada em troca, pelo simples desejo de fazer algo para alguém de bom. E tenha fé ativa. Fé ativa é através do raciocínio, realização com discernimento, e aprende a aplicar essa fé raciocinada. Lembrando que o apóstolo Tiago disse que fé sem obras é fé morta. Eu posso acreditar num monte de coisa, falar um monte de coisa linda e não fazer nada. Fé morta. A fé tem que ser posta em prática, tá? Oriente sua mente para o bem e siga. Nosso pensamento é força. São visíveis e tangíveis no mundo espiritual. Pensamento é energia viva. Segundo o apóstolo Paulo, amor é o único caminho. E aí alguém pode falar assim, nossa, ficou muito difícil, eu não dou conta disso tudo. Aí eu achei no livro Pão Nosso, a lição 34, um pequeno trechinho, que lindo, que fala assim, no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-se as forças exaustas. Então, quando nós acharmos que nós estamos exaustos, que não damos mais conta de todas as coisas, lembremos que na nossa alma nós podemos encontrar Cristo. Nós podemos encontrar Deus dentro de nós e nos fortalecer através da fé. Que Jesus abençoe a todos. Essa é a mensagem da noite. Eu vou convidar vocês mais uma vez para fechar os olhos, para a gente fazer uma pequena prece de agradecimento a Deus. E assim, Divino Pai, Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos pela nossa vida mais uma vez. Te agradecemos pelo teu evangelho bendito, pela tua luz. Te pedimos, Senhor, Mestre amado, dai-nos paciência frente às adversidades, coragem e fé para nos erguermos sempre que tropeçarmos. Que a paz possa habitar os nossos corações em períodos de tanta dor e angústia. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser paz por onde passarmos,
levando àqueles que amamos, que nós possamos aprender com os teus ensinamentos e com teu amor infinito, que estamos num processo evolutivo, que a paz, que o amor deve habitar as nossas almas. E assim, um dia, estaremos frente a frente com Deus nosso Pai. Que o DNA de Deus pulse em nossos corações, que a tua luz, Divino Mestre, esteja conosco e que nós possamos sair dessa noite com ela e levá-la aonde formos, pela tua graça e misericórdia. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigada a todos e boa noite. Quem tem tratamento, por favor,